Amado Deus, poderoso e santo Senhor da glória, bendizemos o Senhor e te agradecemos. Eu creio mesmo, Senhor, se nós passássemos a nossa vida todinha de joelhos a te agradecer, não seria suficiente para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente a salvação que o Senhor nos dá gratuitamente. Não se paga nada para ser salvo. Não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício para sermos salvos. Hoje eu passava num determinado lugar e estava escrito assim: sem sacrifício não se alcança a glória. Eu fiquei pensando, Senhor, só pode ser sacrifício de mortificar do corpo, só pode ser coisas do corpo, e a glória humana não pode ser a glória divina. E não pode ser nenhum tipo de sacrifício que comova a Deus. É o esforço humano. Só pode ser isso. E é a glória humana também. Graças, Senhor, porque o Senhor me faz entender. E muito mais do que entender, levar este entendimento para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para todas as pessoas que nos acompanham. Continua, Senhor, nos instruindo, falando conosco, nos orientando. Nós temos este assunto aqui, Senhor, que nós abordamos desde manhã, sobre céu, céus, inferno, lago de fogo e enxofre. Não é um assunto muito popular, mas é necessário. Ajuda-nos a concluirmos e que tudo, Senhor, seja para exaltar e glorificar o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Continua, Senhor, falando conosco, nos dando da Tua santa presença e da Tua santa graça. Eu oro no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Colocar o óculos aqui, né, meus irmãos? Porque sem o óculos eu não enxergo nada. De longe não enxergo sem óculos. De perto não enxergo sem óculos. Aí alguém já falou, faz aquele bifocal. Não vou fazer porque eu sei que eu não vou me acostumar. Vou passar mal com aquele óculos. Deixa do jeito que está. Né? Quando é para eu ler, eu ponho esse daqui que é para perto. Quando é para eu enxergar mais longe, quando eu estou com a minha bicicleta motorizada, ou mesmo dirigindo, né? Aí eu uso óculos para longe. Bem, irmãos e irmãs, nós estamos aqui desde manhã, né, falando deste assunto, céus, céu, inferno e lago de fogo e enxofre. Já esclarecemos que existem vários céus, né? Deus criou os céus e já esclarecemos a diferença entre o céu e os céus. Existem, né, tipos de céu, por causa disso que são céus. E nós estamos aqui, a nossa leitura está aqui em Mateus capítulo 25, versículo 41. É a mesma leitura da manhã, não muda. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
E eu estava explicando, de manhã expliquei, não vou explicar de novo, porque está gravado em vídeo, meu irmão, minha irmã. O vídeo anterior a este tem todas as explicações, e este vídeo completa o anterior. E eu parei no período da manhã, porque o nosso tempo venceu, né? Eu falei sobre Tártaro, não falei sobre o Tártaro, vou falar ainda. Falei sobre o Sheol, que é uma palavra hebraica, que foi traduzida como inferno. Falei como Hades, que é uma palavra grega, que também foi traduzida como inferno. E parei aí, né? E agora à tarde eu vou falar sobre Geena. Geena também é uma palavra que aparece no Novo Testamento. Ela não aparece no Antigo Testamento. Por quê? Por que ela só aparece no Novo? Porque ela é uma palavra grega. E o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? Alguma coisinha assim no aramaico, mas a gente fala de uma maneira geral. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego, tá? Então a palavra Geena é uma palavra grega que ela é formada por duas outras palavras gregas. A palavra G não é a letra, é a palavra G. G, no grego, significa abismo. E a palavra Inon, que é um lugar conhecido como um vale, ou o abismo de Inon, que fica numa localidade ao lado sul e leste de Jerusalém. E no Antigo Testamento, diz que este lugar era onde sacrificavam crianças recém-nascidas no fogo a um falso deus chamado Moloque, né? Donde, presta atenção como é importante essas coisas, deste falso deus Moloque, que você vai encontrar sobre isso em segundo livro dos Reis, capítulo 16, versículo 3, e também capítulo 21, versículo 6, você vai encontrar lá uma citação a respeito desse deus Moloque. Daí, desta palavra, foi derivando, ficou a palavra moleque. Moleque. Olha só. Moleque. Moleque, né? A gente fala às vezes, né? Aquele moleque. Esse rapaz é um moleque. Vem da palavra Moloque, que é um antigo rei, um antigo deus, um falso deus. Então, esse abismo de Inon era um lugar onde se sacrificavam crianças para esse falso deus Moloque. E onde um rei ímpio chamado Manassés queimou os seus filhos. Você vai encontrar sobre isso também na Bíblia. Segundo das Crônicas, capítulo 33, versículo 6. Então, este lugar, o vale, ou abismo de Inon, né, era um lugar de aflição, de morte, de fogo, era um lugar de muito tormento, porque se sacrificavam crianças lá. Mais tarde, este lugar foi chamado de Geena.
por que esse lugar foi chamado de Geena? Olha como é. São coisas importantíssimas que no estudo bíblico você fica sabendo. Na cidade de Jerusalém, toda cidade, toda vila, toda casa produz lixo, não é verdade? E todo o lixo de Jerusalém era jogado neste lugar, depois. Inclusive tem a porta do lixo lá, na cidade velha de Jerusalém, é por onde saía o lixo, portal do lixo, era por onde saía o lixo. E levavam para esse lugar e queimavam o lixo lá. Virou um lixão, um depósito de lixo. E de tempos em tempos queimavam o lixo. Lugar de mau cheiro, de fumaça, lugar de coisas estragadas, né? Animais mortos. Isso ficava fora da cidade, neste vale do Inom, que depois recebeu o nome de Geena. Jesus, olha, presta atenção, olha como agora você vai entender uma outra coisa que Jesus falou. Jesus, em Marcos capítulo 9, versículos 43 ao 44, Jesus fala desse lugar. Jesus diz assim, que é um lugar onde o fogo não se apaga, e o verme e o bicho nunca morrem. Exatamente, porque era um lixão, entendeu? Era o Geena, onde se jogavam os lixos, animais mortos, tudo que era lixo da cidade, era recolhido, levado para lá e de tempos em tempos tacava fogo. E Jesus faz referência. Jesus indicou esse lugar porque é um lugar diferente, né? E ele mostrou que esse lugar é diferente dos outros lugares. Ele indica, ele fala, né? Porque é um lugar onde há penalidade para a alma e para o corpo. Não está dizendo que é ali naquele lugar onde queimava o lixo, mas é o nome do lugar, Geena. Eu estou esclarecendo o que quer dizer o nome, né? Ge, abismo, e Inom é o vale. Vale de Inom acabou virando Geena. Tá? Vai achar referência sobre isso na Bíblia, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, capítulo 18, versículo 9, e Lucas capítulo 12, versículo 5. É o local de condenação, o Geena, que aparece no Novo Testamento. Então agora você sabe que este nome no final virou um lixão, lugar de coisas putrefatas, lixo, corpos mortos, cadáveres de animais. E é um lugar, Jesus fala deste local como um local de condenação para os que rejeitam a justiça do próprio Jesus e o seu sacrifício. Mateus 23, 33. Olha como é importantíssimo esse estudo, porque além de esclarecer o que quer dizer as palavras, ainda nos leva a entender outras passagens. Então, quando você lê lá, Jesus falando, olha, é um lugar onde o fogo não se apaga e o verme e o bicho nunca morrem. Agora você vai falar, agora você vai saber, Jesus está falando de um lugar, está relacionando, né, o inferno, o Geena, com um lugar pertinho ali de Jerusalém, aonde se levava o lixo e de tempos em tempos se queimava o lixo. Lixo e cadáveres de animais. Mas Jesus está dizendo, olha, aonde vão os mortos, o fogo nunca apaga. E os bichos, os vermes, nunca morrem. Entendeu? Como aquele lugar, né? Tinha sempre fogo, por baixo sempre ficava fogo. Quando a gente passa aqui na Bandeirantes, por exemplo, não tem um lixão ali, né?
fica sempre soltando aquele fogo, aquele gás que queima. Tem até um cheiro desagradável ali perto de Jundiaí, né, na entrada ali para o anel viário. É como se fosse aquilo, é como se fosse, não estou dizendo que é, né, mas o fogo não apaga, porque aquilo vai produzindo o chorume, que é o gás que sai deste lixão, né? E aquele fogo não apaga. É isso que Jesus está falando aqui, tá? Então, quando você lê isso na Bíblia, você já sabe que Geena é um lixão, na verdade, mas foi traduzido também como inferno, porque o fogo nunca se apaga, e você já sabe por quê. Existe uma outra palavra, e é a última palavra, que é Tártaro, né? Nós já falamos aqui, ó, de Sheol, Hades, Geena, e agora eu vou falar do Tártaro. Tártaro foi usado apenas uma única vez no texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Tártaro é um lugar onde ficam os anjos caídos. Quem são os anjos caídos? São os demônios. Mas não todos eles, né? Não se esqueça de outras passagens da Bíblia. Uma grande parte deles, tá? Mas não vamos entrar neste assunto porque não faz parte do estudo, né? Faz parte do estudo aqui, céu, inferno e lago de fogo e enxofre, tá? Então, Tártaro é um lugar onde ficam os anjos caídos. Esta palavra, Tártaro, é uma palavra grega também. E é uma palavra que, se você for ler sobre a mitologia grega, o que é a mitologia grega? É todo o panteão dos deuses gregos, né? Vai falar dos deuses da Grécia e tal. Você vai encontrar essa palavra lá. Você vai encontrar a palavra Tártaro lá, né? A mitologia grega é uma mitologia pagã. É tudo invenção isso daí, tá? Mas era usado para definir esta palavra Tártaro, um lugar onde os deuses eram punidos. E se você abrir o livro apócrifo, o que é um livro apócrifo? É um livro que não faz parte da Bíblia. Ele está inserido na Bíblia, mas não é um livro inspirado. Tanto é que na Bíblia cristã não existe os livros apócrifos. Você vai encontrar os livros apócrifos na Bíblia católica. Mas na Bíblia, usar um termo aqui para não ofender, mas na Bíblia protestante você não vai encontrar os livros apócrifos porque não são inspirados. E este termo, Tártaro, está num dos livros que não são inspirados, num dos livros apócrifos, que é o livro de Enoque, no capítulo 2, versículo 20. Lá também, né, porque Tártaro é uma palavra copiada do panteão pagão, é uma redundância, né, mas da mitologia pagã grega, entendeu? Esta palavra é copiada de lá, e o livro apócrifo de Enoque também usa essa palavra para se referir aos anjos caídos também, tá? Então essa palavra Pedro usou na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4, é a única vez que ela aparece na Bíblia, tá? Então nós já falamos sobre Tártaro, sobre Geena, Hades e Sheol. E agora, dando sequência aqui, já chegando ao final, nós vamos falar sobre o lago de fogo. Então você já entendeu, vendo os dois vídeos, você vai entender muito bem o que é o inferno, né? O
que muitas vezes o inferno, as palavras, né, tanto do hebraico quanto do grego, foram traduzidas como inferno. Mas você lendo, buscando o contexto, você vê que não é o inferno verdadeiro, entendeu? É muitas vezes uma sepultura, é o além, entendeu? Agora nós vamos falar do lago de fogo. Existe uma definição especial para o dia do Senhor. É chamado o dia do juízo final. É o dia em que todos aqueles que não aceitaram Jesus, que não se reconheceram como perdidos e por isso não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e, consequentemente, recusam Deus como Criador, como Santo, Justo e Misericordioso. Então, este dia, o dia do Senhor, o dia do juízo final, será o dia em que todos esses que recusaram Jesus, o Deus eterno, serão condenados a este lago de fogo e enxofre, como diz a Bíblia, lá no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Este termo, lago de fogo, aparece 5 vezes no Novo Testamento, e todas as 5 vezes este termo está no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 e 15. E Apocalipse 21, versículo 8. Todas as 5 vezes estão lá no livro do Apocalipse. Então, conforme indicam as Escrituras, este local, o Lago de Fogo, será a morada eterna para todos aqueles que morreram ou que irão morrer sem Cristo. Então, o Lago de Fogo vai ser a morada, e por um tempo infinito, daqueles todos que já morreram, daqueles que estão morrendo e daqueles que irão morrer sem Cristo. Se você abrir em Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, você vai ler o quê? Que Apocalipse 20, 14, que a própria morte e o inferno serão jogados no lago de fogo. A gente resume tudo como inferno, não é verdade? É para ficar mais simples, não é? Para ficar mais fácil de entender, a gente resume como se tudo fosse o inferno. Mas não. O inferno já é um lugar ruim demais. Por aquilo que a Bíblia nos apresenta, o lago de fogo, então será o ruim do ruim vezes 1 zilhão de vezes ruim. O anticristo, Apocalipse capítulo 19, versículo 20 agora. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Porque os outros que vão para lá são aqueles que já morreram sem Cristo, os que estão morrendo sem Cristo e os que vão morrer sem Cristo. Agora, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos. Porque o lago de fogo de Apocalipse 20, 14 é a
última morada dos ímpios. E lá, neste local, eles, os ímpios, vão viver. Prestem atenção, porque é uma pergunta que muita gente faz. Como é que vão viver os ímpios lá no lago de fogo? Vão viver junto com a morte, junto com o inferno, e vão viver de corpo e de alma. É a última morada. Não tem mais nada para acontecer depois disso. Quando forem lançados o anticristo, o falso profeta, vivos, eles vão lá se juntar a todos os outros ímpios que já morreram, até aquele evento, né? O anticristo e o falso profeta já vão em corpo e alma e espírito para lá. Os outros vão juntar o corpo lá para sofrer mesmo, e lá já estará o diabo, todos os anjos, todos, né? Eu estava dizendo aqui que o Tártaro é um lugar onde estão os anjos caídos, mas não todos eles, né? Aqueles que não estão lá serão soltos durante a tribulação. Mas aqui já estarão todos os anjos caídos estarão também no lago de fogo, juntamente com o diabo, juntamente com o anticristo, o falso profeta, e todos os outros ímpios, e vão viver ali por toda a eternidade, por todo o tempo, dali para frente. Quanto é esse tempo? Não sabemos. Não sabemos. É todo o tempo. A palavra de Deus nos ensina que o lago de fogo é o local onde acontece a segunda morte, onde acontece a separação eterna. Eu vou chamar assim dos ímpios, porque aí estão todos, né? Os homens, os seres angelicais que pecaram, a própria morte e o próprio inferno. Todos ali estarão mortos, que é a separação eterna de Deus. Neste lugar, o lago de fogo, Deus não estará. Deus não terá, não porque Ele não pode, e não porque Ele não queira, mas não que Ele não possa, mas porque Ele não queira. Ele não terá conhecimento nenhum do que estará acontecendo lá. Não que Ele não possa ter, mas Ele não vai querer ter, porque todas as oportunidades e chances foram dadas para todos. Todos que estarão lá no lago de fogo terão a companhia de Satã. Todos os anjos caídos, mais o falso profeta, mais o anticristo, o inferno, a morte. Por quê que não tem? Porque a morte estará ali. A partir daí não haverá morte, porque a morte também morreu. Está entendendo isso? E ali estarão também todos os bilhões de pessoas que morreram sem a redenção. E estarão ali, confinados pela eternidade naquele lugar. Olha a importância, meu irmão, minha irmã, de se pregar o Evangelho puro, santo, cristalino, verdadeiro. Olha a importância de se falar a verdade, a importância de se pregar a Bíblia verdadeira e não um conto de fadas.
Porque quando a gente prega um conto de fadas, a gente condena as pessoas a este local e estamos nos condenando também. Nos condenando e condenando pessoas a uma vida de tormento e sofrimento sem fim. Não terá fim. Ah, mas vai chegar o dia que vai acabar. Não, aqui não tem mais fim. Aqui nós estamos falando do lago de fogo. O inferno estará dentro dele. A morte estará lá dentro. Não tem mais fim. É a última etapa. Ninguém poderia seguir aos conselhos de Deus somente para não terminar a eternidade no lago de fogo. Porque Deus nos deu esta liberdade de escolha. E você pode escolher seguir a Deus ou não. Você tem essa liberdade, assim como eu tenho. Tem muita gente que critica, dizendo assim, mas por que Deus nos dá a escolha e não nos ajuda a escolher um destino que não seja o sofrimento? É claro que ajuda. Olha, Deus deixou a Bíblia. Deus coloca pessoas para pregarem esta Bíblia, ler. Olha, colocou Noé lá no passado. Por que Noé pregava? Claro que nos dá. Quem deseja ao nosso Senhor Jesus Cristo, quem tem o temor e o tremor de Deus no coração, não precisa se preocupar com o lago de fogo. Porque nunca vai andar a serviço de Satanás. Agora existem aqueles que para eles não resta senão o lago de fogo para passar a eternidade. A escolha é nossa, não é Deus que escolhe por nós. Somos nós que escolhemos. Nós que decidimos, ora, eu quero servir Jesus. Mas você vai servir Jesus, você vai ser cerrado ao meio. Mas que eu seja cerrado ao meio aqui. Não que eu queira, não que eu não tenha medo, não que isso não vá doer, mas é preferível isso do que passar o resto da minha vida junto com o diabo, junto com os anjos caídos, junto com o inferno, junto com a morte, junto com o anticristo. Olha a companhia. É preferível ser cerrado ao meio aqui. A gente não pode falar de conto de fadas, a gente tem que falar da Bíblia, porque a escolha é sua. Eu não posso escolher por você, você não pode escolher por mim. Você não pode escolher pelo seu esposo e ele não pode escolher por você. Você não pode escolher pelo seu filho e o seu filho não pode escolher por você. A escolha é individual. Então hoje, nesse pequenino estudo, aquilo que o tempo nos permite, aquilo que esse trabalho no rádio também nos permite, nós falamos dos céus, falamos do céu, né? Falamos do que cada palavra quer dizer, falamos do inferno, muitas palavras traduzidas como inferno, e falamos, concluindo, do lago de fogo e enxofre. É um estudo simples, nada de profundo, porque também
se a gente se aprofundar muito, né? Não tem fim, mas trazendo aquilo que deu para ser trazido, aquilo que deu para ser apresentado. Eu espero que você tenha crescido, meu irmão, minha irmã, na graça e no conhecimento do Senhor. Espero que tenha sido importante na sua vida e que seja importante para aquele trabalho que todos nós, enquanto cristãos, temos, que é de pregar o Evangelho. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, que o Senhor continue falando comigo, com você. Lembrando que sexta-feira, depois de amanhã nós temos programação normal, né? Sexta-feira nós temos aquela programação de perguntas e respostas na programação da manhã, e eu estarei à disposição de todos aqui. Vamos orar, queridos irmãos, porque chegamos ao fim. Oh Deus Todo-Poderoso, oh Pai querido, nós engrandecemos e glorificamos o Senhor pela Tua compaixão, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo isso que nós pudemos aprender juntos hoje. Obrigado, Senhor, por cada um que ouviu, e eu tenho certeza que cada um que ouviu vai levar isso para frente, vai ensinar outras pessoas, vai fazer com que outras pessoas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, porque só assim nós podemos amar. Cuida de nós, perdoa, Senhor, tudo aquilo que fazemos e que não deveríamos ter feito, falamos e não deveríamos ter falado. Dá-nos coragem, Senhor, nos momentos certos da vida. Livra-nos, ó Pai, afasta de nós, Senhor, toda a forma do mal. Esta é a minha oração, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.